Olá, boa tarde. Aqui juntamente nós estamos novamente nessa nova caminhada aí com Catilce Almeida, né? Dando a palavra do Senhor para todos que estão aí ouvindo nesse momento e a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um. Eu quero aqui falar hoje da palavra do Senhor que se encontra em Oséias, capítulo 4, os 3 primeiros versículos. Ele fala de Israel e Judá, que são ameaçados com castigo por causa da sua iniquidade, da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. Ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídio sobre homicídios. Ou seja, a gente estamos vivendo numa luta agora, nesse momento, muito difícil, com esse esse coronavírus atingindo o mundo todo. Mas a população, ela tem medo do vírus, mas ela não tem medo do pecado. Porque o pecado, nós podemos observar que há muitos e muitos tempos, desde o tempo de Noé, a população ela vem pecando. No começo, houve até a destruição do homem, depois ele usou Noé para que ele viu graça diante de Noé e a família de Noé ele conservou para que começasse uma nova etapa de seres humanos na terra e de animais e de tudo mais, para que começasse uma nova vida, porque sempre houve a luta do homem, de Deus com o homem, sempre houve a luta do pecado, meus irmãos, desde o começo do mundo. Então, o pecado ele vem prevalecendo há muitos e muitos tempos, desde a época de Noé para cá, né? Irmão matando irmão, pai contra filho, vem havendo rumores de guerra, vem havendo adultérios, vem havendo mentira. Quer dizer, o homem, ele não tem medo de mentir, ele não tem medo de roubar, ele não tem medo de furtar, de adulterar. E isso tudo aí que vê dia a dia aos nossos olhos, que é justamente o pecado do homem contra Deus, o homem, ele muitas vezes não se arrepende do mal. E ele não foge do pecado que está diante dos olhos dele. Mas ele vai fugir diante de um vírus. Ele obedece o vírus e muitas vezes ele não obedece à lei do Senhor. O que nós podemos ver nos nossos dias atuais é o povo com medo do coronavírus e não tem medo do pecado, que há muito tempo ele vem prevalecendo e vem diante dos olhos do homem. O homem adultera, como ele diz aqui, só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, o homicídio sobre homicídio. Então isso vem desde o começo do mundo, como eu falei. E aí vem de lá para cá e Deus mandando o homem se arrepender. E o homem vem, Deus vem tendo misericórdia, vem esperando o homem se arrepender, porque ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio se arrependa do mau caminho e se volte para ele, para o Senhor. Mas o homem fica nessa moleza, com o pecado em cima dele e não foge do pecado. Obedece às leis do homem, não obedece à lei do Senhor. Então o que é que nós podemos ver? Que se nós fôssemos obedecer à lei do Senhor, em tudo nós seríamos abençoados e bem-sucedidos. Se deixasse o pecado e se voltasse para o Senhor, a gente seria muito e muito abençoado. Se convertesse ao Senhor, como o Senhor disse, a minha vontade é que deixe o pecado, que se converta a mim, né? Que se arrependa do mau caminho e se volte para mim. Então, se nós se voltasse para o Senhor, a gente seria muito e muito bem abençoado e nada nos atingiria, nem a peste, nem a fome, nem a assolação, nada, porque o Senhor está no comando, mas Ele sabe quem serve e quem não serve a Ele.
Então é como a palavra do Senhor, ela diz aqui: por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Então a palavra do Senhor, meus irmãos, ela é bem justa, bem leal mesmo. O que ela diz é como ele diz: passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Ele diz aqui em Jeremias, o que ele diz acontecerá. Ele diz no capítulo 9, você pode observar do versículo 12 até o versículo 22, ele fala novamente disso aí. Ele diz: quem é o homem sábio, quem entenda isso, e a quem falou a boca do Senhor, para que eu possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como um deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela, antes andaram após os propósitos do seu coração, e após os balaíns, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer as lonas a este povo, e lhes darei de beber água de fel, e os espalharei entre as nações que não conheceram, nem eles, nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venham a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham, e mandai procurar mulheres sábias, para que venham também, e se apressem, e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaleçam e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas. Porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto às vossas filhas, e a cada uma a sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a terra do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Então assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em mim conhecer, e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, meus irmãos, nós podemos ver que se nós se gloriar em conhecer o Senhor, em conhecer a sua justiça, então nós vamos vencer cada luta, cada batalha. Não depende de coronavírus, não depende de coisa alguma, mas depende em conhecer o Senhor. E aí nós vamos ter a vitória no nome do Senhor Jesus. É como a palavra diz lá no salmista, o Salmo 118, versículo 8, ele diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Ou seja, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Porque é melhor confiar no Senhor e na sua lei, no que ela diz, do que confiar na lei dos homens. Porque no Senhor nós temos o livramento. No Senhor nós temos a vitória, nós temos o escape. Se disser, não estou vendo resolução diante desse problema, mas tem um Senhor que tem a solução. Tem um Senhor que dá o livramento. E o Senhor só chama o seu povo a se converter do pecado, do mau caminho, e se voltar para Ele, que aí não há peste,
não há mortandade ao meu dia, como diz o salmista, o Salmo 91, ele diz, nem mortandade chegará a ti, nem peste perniciosa, nem coisa alguma. Ele fala, a palavra do Senhor, que o veneno mortal não chega a ti. O veneno mortal é justamente essa peste que está havendo no mundo inteiro. Isso é uma peste, meus irmãos. Essa que está acontecendo, esse vírus que está ocorrendo no mundo inteiro, isso é uma peste. É uma falta de paz. Porque está botando medo no povo, na população. Isso vem do inimigo. O inimigo veio para matar, roubar e destruir essas três coisas. Ele veio. Não vem do Senhor. Do Senhor vem a vitória, vem a salvação, vem a saúde. Tudo de bom vem do Senhor. A vida abundante vem do Senhor. Mas o diabo não. O diabo ele traz a morte, ele traz o espírito da peste, ele traz o espírito da destruição, ele traz o espírito do adultério, da mentira, do fracasso, da derrota. Tudo isso vem do inimigo. Do mesmo jeito que vem o pecado, vem essa peste aí. E aí nós estando com o Senhor, nenhum mal nos sucederá. Praga nenhuma chegará na nossa tenda. Então, por que não ficar com a palavra do Senhor? Por que não confiar no Senhor? Saber que não vai nos atingir esse mal. Porque se você se arrepender dos maus caminhos, se voltar para o Senhor, não há corona, não há coisa alguma que pegue em você, irmão. Porque o Senhor está com você. Ele é quem lhe fortalece. Olha que Daniel estava, era lá na cova dos leões. Ele estava junto lá com os leões e não aconteceu nada com ele. Os leões fizeram foi dormir lá, ser amigo dele. Lá na fornalha de fogo, com Sadraque, Mesaque e Abednego, não aconteceu nada com esse povo. Porque nem os cabelos não foram queimados nem da cabeça, nem do seu braço, nem de coisa alguma do seu corpo, nem coisa alguma. Porque estava lá o quarto anjo, que era o Senhor dos Exércitos, Jesus de Nazaré, estava lá com eles naquela fornalha. Então, meus irmãos, sabendo que o crente estar dentro da fornalha, mas nada vai lhe acontecer. Se você confiar no Senhor, que Davi disse, eu criei, por isso eu vi os bens do Senhor na terra do vivente. Se você crer, você vai ver. Como a palavra do Senhor diz aqui também no Salmo 118, ele diz, não morrerei, versículo 17, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então o salmista ele sempre diz isso, eu criei, por isso que eu venci, por isso que eu estou aqui contando meu testemunho. O testemunho é tão importante que a gente não vai morrer só para contar o testemunho depois que passar essa crise, porque isso vai passar, em nome de Jesus, essa peste vai passar. E ela não vai lhe pegar, não. Você não deve temer, não temer os homens, como ele diz aqui, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens, né? Eu vou temer ao Senhor, eu vou olhar a lei do Senhor, o que é que ela diz. O que ela diz é o que vai acontecer. Porque passa o céu, passa a terra, passa a peste, mas a única coisa que não passa é a palavra do Senhor. Então nós devemos ficar com o Senhor, confiar no Senhor que a gente vai passar por tudo isso, na bênção, na vitória e vivo para contar o testemunho, o que o Senhor fez na nossa vida, em nome de Jesus. É por isso que ele diz aqui, eu não vou morrer, mas eu vou viver para contar as obras do Senhor na minha vida. Então, Deus, Ele nos dá vitória, Ele nos dá capacidade para nós vencer, para nós viver, para contar o testemunho do Senhor, para ser uma bênção, porque você é o testemunho do Senhor aqui na terra. Amém? Então, fique com Deus, que o Senhor possa lhe abençoar ricamente nessa palavra. A gente possa se arrepender do mau caminho, se converter a Ele, que convertido a Ele, a gente vence todas as coisas. Amém? Que o Senhor possa abençoar cada um. Eu vou orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa essa palavra, que ela, aonde chegar, meu Pai, o Senhor possa alcançar cada um, dando saúde, dando paz, Senhor Deus, no meio dessa tribulação, tirando, meu Pai, os espíritos de enfermidade, meu Pai, colocando, Senhor Deus, cada um como rei sacerdote, meu Pai. Como o Senhor falou que nós somos rei sacerdote, que nós vamos reinar, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. É assim, meu Pai, que o crente tem que andar, na tua bênção, na tua vitória, confiando em Ti, meu Pai. Sabendo, meu Pai, que dia após dia o Senhor nos dá a vitória, em nome do Senhor Jesus. Fique com o Senhor. E eu repreendo todo o mal na tua vida, em nome de Jesus.
Amém.